Seja muito bem-vinda aqui a essa minha aula no At Home do Ed Brasil. Era para a gente estar aí se encontrando ao vivo, pessoalmente, poder dar um abraço. Eu tenho certeza que em breve a gente vai poder fazer isso. Mas que bom, né? Que a gente tem aí a tecnologia para nos aproximar e eu poder estar te passando um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, que não era exatamente o que eu pretendia passar, né? Mas é algo que vem de encontro exatamente ao que nós estamos passando agora e o que nós vamos passar futuramente depois dessa quarentena, e algo que vai ser sempre atual para o fotógrafo. Então essa também é uma aula que ela está sempre, ela é sempre atual, porque o que eu vou falar aqui sobre projetos é algo importante para qualquer fotógrafo. Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo de introdução, onde eu mostrei um pouquinho desse projeto que eu venho fazendo, que é o Home _ Quarentena, que é o que eu quero bater um papo com você aqui hoje. Mas antes de mais nada, sinta aqui o meu carinho, o meu muito obrigado por você estar aqui disponibilizando o seu tempo para estar aqui junto comigo, e em breve a gente vai estar pessoalmente. E uma coisa importante que eu vou reforçar, mas caso eu esqueça de reforçar lá no final dessa aula, a coisa que eu mais quero é, quando a gente se encontrar no Ed Brasil no final do ano, eu quero que você venha pessoalmente para mim. Esse é o meu desejo. Que você venha pessoalmente para mim e fale: Renato, assisti sua aula lá no At Home e aquilo que você falou fez sentido para mim, eu coloquei em prática, eu já estou vendo os resultados. E eu vou ficar muito feliz se você colocar isso em prática, porque eu tenho certeza que isso vai funcionar, tá? Então, o que eu quero passar aqui para você hoje é um pouquinho sobre o quanto projetos são importantes para nós como fotógrafos, amadores, profissionais, não importa. Todos nós começamos, ou a grande maioria de nós começamos na fotografia por amarmos a fotografia. A gente começa como amador. O grande problema do fotógrafo está quando ele vira profissional, porque ele esquece que um dia ele amou a fotografia. E muitas vezes, quando ele vira o profissional, ele está mais amando a profissão, o ganhar, né, vendendo aquele trabalho, e não necessariamente amar aquilo que ele está fazendo. E eu sei que não existe nenhum problema em você vender algo que talvez é o que o seu cliente quer e não necessariamente aquilo que você gostaria. Quando a gente está sendo pago para fazer algum tipo de trabalho, nós temos a obrigação de atender às expectativas de um cliente. E nem sempre a expectativa dele é a mesma daquela que a gente gostaria de entregar, né? Se a gente consegue fazer um trabalho prévio, né, tem uma grande experiência, isso é estrada também, sabe? Que a gente percorre na vida, na fotografia, na profissão. Chega um determinado momento que você consegue até fazer, olha, ok, né, eu consigo colocar exatamente a minha arte do jeito que eu gostaria e vender desta forma. Mas para conseguir isso leva tempo. E muitas vezes a gente tem que fazer algumas coisas que não é aquilo exatamente que a gente gostaria. Isso acontece comigo, acontece com outros profissionais. Quem fala que vende só aquilo que gostaria, está mentindo, porque quando você é pago, você tem que agradar o seu cliente. Então, qual que é o meu ponto aqui? Você, como fotógrafa profissional, você precisa lembrar que você deve continuar sendo um fotógrafo, uma fotógrafa amadora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa continuar amando a fotografia. É isso que significa, né? Amador é fazer por amor. E fazer por amor, muitas vezes, vai ser fazer para você e não para o seu cliente, né? Vai ser expressar a sua arte, aquilo que você gostaria de fotografar, continuar fotografando. Eu gosto muito daqueles exemplos sabe quando a gente começou a fotografia? Todo mundo começou assim, né? Vou pegar minha câmera aqui, vou lá fotografar as brabuletas, né? Aí sai fotografando brabuleta, sai fotografando, adoro falar brabuleta, sai fotografando fechadura de porta, cadeado velho, né? Aí aumenta lá no
como que é, no Lightroom, você aumenta lá o contraste para ficar aquele negócio mais velho, né? Fotografa, enfim, a gente fica apaixonado nisso. Muita gente começou assim, né? Eu tô falando da minha experiência, eu comecei assim, né? E a gente esquece de fazer aquilo pra gente. Vamos voltar a fotografar brabuleta, se é o que você gosta de fotografar, né? E eu, Renato, me vi por muitos anos fotografando somente para clientes. E em 2015 eu fiz um workshop com um famoso fotógrafo da Mago chamado David Alan Harvey. E o David, eu fiz um projeto, né, que é um projeto chamado Os Ursos. E nesse projeto eu fotografei uma família na Rocinha. E ali eu aprendi uma lição extremamente importante. Quando eu fotografei os ursos, foi uma lição basicamente de entender o que é pressão quando eu estou trabalhando. Imagina que eu estava num grupo, nós éramos em 10 fotógrafos de diversas partes do mundo. O David estava dando o workshop dele no Rio de Janeiro. E no primeiro dia, eu era o único fotógrafo que não tinha nenhuma foto escolhida. Como que funcionava isso? Saímos para fotografar no domingo, né? E o Renato volta sem nenhuma foto, né? Nenhuma foto que prestasse, tá? Eu fotografei, mas nenhuma que prestasse. E o David colocava lá as fotos todas nas paredes. Lá. Ficava lá na parede, tudo, né, bonitinho, tinha um nome lá, Renato. E eu era o único fotógrafo que não tinha nenhuma foto. Como eu era o único fotógrafo que não tinha nenhuma foto, aquilo me gerou uma pressão, né? Eu falei, preciso produzir. E aí, o que eu fiz? Cheguei na segunda-feira, consegui fotografar e fiz um bom trabalho, né? E aí, eu já na terça-feira de manhã, eu tinha fotos ali na parede. Aí, na terça, voltei para fotografar de novo. Eu lembro que na quarta, o David falou assim, acho que foi na quarta, Na quarta o David falou assim, Renato, você não precisa voltar mais, você terminou seu trabalho. Eu tinha sido o primeiro fotógrafo a terminar. Ou seja, aquela pressão, de certa forma, deu um resultado ali, mas eu falei assim, eu não quero parar por aqui, né? Eu poderia ficar acompanhando o David enquanto ele estava fazendo um projeto pessoal no Rio de Janeiro também, poderia acompanhá-lo. Falei, bom, eu tenho um ídolo aqui que eu estou acompanhando, eu quero aprender, ver como ele fotografa. E teve um dia que eu fui para a praia com ele, fiquei lá conversando, vendo como ele se comportava, como ele fazia, tudo mais. Mas eu falei, não, eu tô pagando uma grana preta a fazer esse workshop com esse cara aqui. Não sei se eu vou ter a oportunidade de fazer um workshop com ele de novo na minha vida. Enfim, eu vou voltar lá para a Rocinha e vou fotografar de novo. Só que quando eu voltei totalmente diferente. Eu voltei sem pressão. Sabe por quê? Porque todos os outros fotógrafos tinham que entregar um trabalho pro David no dia seguinte. Eu era o único que não precisava. Eu voltei por conta própria. Falei, não, eu quero voltar. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um trabalho que o David, no dia seguinte, ele falou assim, Renato, isso daqui é completamente diferente do que você entregou nos outros dias. Isso aqui, na verdade, a gente começa um projeto à parte. Eu não vou usar essas fotos, porque a gente não vai ter tempo para fazer isso. Mas eu lembro muito bem que ele me mostrou uma foto e falou, se você quiser seguir o caminho da arte na fotografia, você siga este caminho aqui. E aí ele me mostrou lá as fotos e tudo mais. O que eu aprendi com isso e por que eu estou compartilhando essa história aqui com você? Toda vez que você está pressionado, que tem alguém esperando um resultado, que é como nós temos quando você está fazendo um trabalho para alguém, que você foi contratado para fazer esse trabalho, você foi pago, alguém espera um resultado. O resultado é, no mínimo, aquilo que você mostrou como referência, como portfólio. Quando você mostra isso, você tem um peso que você leva no seu trabalho, na sua fotografia. Este peso se chama responsabilidade, né? E esse peso, de certa forma, ele te prende. Ele bloqueia um pouco a sua criatividade. Você não está 100% livre. Como assim, Renato? Não está. Mas eu levo quem é fotógrafo de casamento, fala, por exemplo, eu levo outro fotógrafo, ou não, os meus clientes gostam da minha arte do jeito que ela é. Mentira.
Não está. Você sabe que você tem uma obrigação para entregar para aquela pessoa que você recebeu, e se você não entregar, você vai ter um problema. Se a gente está falando de aniversário, de um parto, de um casamento, eventos que não voltam atrás, de um batizado, não tem como você ter essa liberdade. Você tem uma responsabilidade. E você fica preso nisso, você cria esse bloqueio. Né? Então, o que eu quero dizer para você é que você precisa pensar em projetos que você não vai ser pago para isso. Por quê? Isso libera a sua criatividade, isso libera a sua mente para algo que você não conseguiria fazer se você estivesse sendo pago. Então, pense nos projetos pessoais como um escape para você voltar a ser aquela pessoa que ama fotografia, aquela amadora que sai para fotografar o que quisesse. E o grande lance da fotografia, dos projetos pessoais, projetos autorais, é que quando você trabalha livre, você não tem obrigação de entregar nada. Quando você não tem um cliente esperando algo, você não tem, você não fica preso naquilo que você sabe fazer, nas técnicas que você já sabe, nas receitas de bolo que você sabe. Eu sei que se eu aplicar essa receita eu vou ter uma boa foto e vai sair o resultado que eu quero. Quando você não tem obrigação de entregar nada, é onde nasce a sua criatividade, onde nasce uma fotografia diferente, onde você se surpreende com você mesmo. E aí é onde você começa a transformar a sua fotografia comercial. É onde a sua fotografia comercial começa a dar um salto. Muitas vezes isso é muito mais forte do que você fazer qualquer curso, qualquer workshop. Isso deveria ser obrigação para todo fotógrafo. Eu falo isso para todos os meus alunos. Você precisa ter um projeto seu. Você precisa fazer um projeto de tempos em tempos. Né? Então, quando eu estou falando isso para você, é que eu quero que você entenda que quando você está fazendo esse projeto, várias vezes, quando você fizer esse projeto, você vai ver que algumas vezes você vai, dentro do seu próprio projeto, do seu próprio trabalho comercial, você vai começar a aplicar técnicas, ou até usar das fotografias que você fez lá no projeto pessoal, mas que você não teria coragem de fazer ali no seu projeto comercial. Por quê? Você não se arriscaria, mas ali você fez, você viu que deu certo, você fala, agora eu vou começar a aplicar isso aqui. E a sua fotografia começa a mudar de uma forma surpreendente. Bom, falando sobre o projeto que eu comecei aqui, né? Home _ Quarentena. Antes de eu falar dele, em 2015 eu comecei um projeto fotografando a minha família, a minha filha, todos os dias. Eu criei um compromisso, aí eu quis criar um compromisso público. Por quê? Eu falei, eu quero ter a obrigação de terminar isso. Né? Aquele projeto que é bem famoso no mundo inteiro, uma foto por dia, né? 1/365, essa foi a minha primeira foto. E quando eu fiz esse projeto, eu falei assim, se eu não criar um compromisso com as pessoas publicamente, eu não vou terminar. Eu me conheço. Eu sei que eu sou um cara que inicia várias coisas e não termina. Então eu vou fazer com que as pessoas me cobrem. E elas me cobravam. Renato, deu 11h59 aqui e você não publicou a foto de hoje. Então, esse tipo de compromisso que eu criei com a minha audiência, não importa o tamanho da sua audiência, importa que você crie esse compromisso com elas, porque elas vão te cobrar, e essa é a pressão que você se coloca também, né? Eu tenho que fotografar todos os dias. Isso te ajuda a finalizar o projeto, isso me ajudou, porque não é fácil você fotografar o ano inteiro uma foto por dia. Tem dia que você não está bem, é como agora na quarentena. Todos nós, eu acredito, né? Tô falando por mim porque eu converso com muita gente e eu posso falar por mim. Tem dia que eu sou o cara mais otimista do mundo e tem dia que eu tô na bad, né? Então assim, a gente tem altos e baixos, é uma montanha russa de emoções que nós estamos vivendo neste momento. O desafio é fotografar não só quando você está na montanha russa lá em cima, mas é quando você está descendo ou quando você está lá embaixo. Da onde eu tiro criatividade para criar algo? Eu não quero criar, eu não quero fazer, hoje eu não estou bem, eu não quero fazer, eu não quero ver minha câmera, não quero fotografar. Fotografe o nada, fotografe o vazio, fotografe o escuro,
a claridade, a janela vazia, a vista que você tem do seu quarto, a vista que você não tem. Quando a gente começa a colocar o que nós sentimos na nossa fotografia, começa a sair algo original e que ninguém neste mundo vai conseguir fazer igual. Porque o que você sente, o que eu sinto é único. O que nós sentimos, ninguém sente igual. E a sua visão, a sua experiência de vida, a sua história, ela é única. Né? Várias pessoas, quando eu comecei esse projeto, né, aí eu terminei o 365, vamos falar um pouquinho do Home Quarentena, que foi o projeto que eu comecei. Tudo começou quando eu vi um post de um cara que nem é fotógrafo, ele é um empresário, né? E ele publicou no primeiro dia, na primeira semana da quarentena, acho que o primeiro dia, uma foto lá no Instagram dele, falando sobre uma foto que ele tinha visto do filho dele, e ele falou assim, olha, eu jamais veria esse momento com meu filho se eu não estivesse trabalhando em home office. E ele falou assim, que legal isso, né, de poder ver esses momentos simples da vida. E eu falei, caramba, tem tudo a ver com o trabalho que eu faço, né? Não sei se você conhece, eu tenho um livro publicado pela própria editora Fotos, que é A Essência da Família. E este livro, eu falo justamente sobre o cotidiano, né? Para você conhecer um pouquinho mais desse livro, caso você não conheça, você pode acessar aessenciadafamilia.com.br. Este livro, ele fala justamente sobre a simplicidade do cotidiano, a simplicidade dos momentos simples da nossa vida, né? E dar valor e mostrar isso. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, faz sentido com o que eu faço, faz sentido com o meu livro, faz sentido com o trabalho que eu faço para as outras famílias, né? Que é sair, documentar o cotidiano delas. Eu passo um dia inteiro documentando uma família, algumas vezes mais, né? Eu já tive uma família no Chile que eu passei 3 dias documentando eles, uma família na Itália que eu passei acho que uns 2 dias documentando eles, e no Rio de Janeiro já documentei por 5 dias uma única família. Então, isso tem tudo a ver comigo, né? Quando eu li isso daí, eu falei, vou começar um projeto para manter a minha mente sã, porque eu tava, na primeira semana, eu fiquei bem impactado, assim, sabe? Bem perturbado com as notícias. Eu acho que muita gente se sentiu assim. Tenho até hoje, né, meus alunos, pessoal da minha comunidade, do fotógrafo de sucesso, vindo falar comigo, né, sobre como está se sentindo. Né? A gente tem uma abertura bem grande ali para isso. E então eu falei assim, essa vai ser uma forma de eu manter a minha mente sã, e eu vou fazer aquilo que eu gostaria de voltar a fazer. Quando eu cheguei na última foto do meu projeto do Isabab 365, né, que foram as 365 fotos, as pessoas falavam, Renato, continua. E eu parei. Mas eu fiquei com uma vontade, qualquer dia eu volto e faço um de 30 dias. Pô, veio a quarentena, né? Eu falei, esse é o momento. E aí eu comecei a registrar o nosso cotidiano dentro da quarentena. Né? Quando eu fui publicar a primeira foto, me veio a ideia. Eu falei, ao invés de eu fazer um projeto só para mim, cara, eu tenho um monte de alunos que fizeram já cursos comigo sobre fotografia documental de família, né? Tem um pessoal da minha comunidade, eu tenho um pessoal que me segue. O meu Instagram, por exemplo, 74% são mulheres que me seguem. Muitas delas fotógrafas e mães. Muitas delas não são nem fotógrafas, são mães que me acompanham por conta do conteúdo que eu posto. Eu falei assim, por que não levar isso para que outras pessoas possam refrescar a sua cabeça, né? Trazer algo para se ocupar, para criar, para se expressar nesse momento difícil e, ao mesmo tempo, registrar um momento histórico sem precedentes, né, na nossa vida. Então, eu acabei criando a hashtag Home_Quarentena. Aí a gente tem, hoje até estive verificando aqui no Instagram, né, 4.000, hoje a gente está no 37º dia. A gente tem mais de 4.600 publicações com essa hashtag. Tem fotógrafos e mães não somente do Brasil, mas tem pessoas do mundo inteiro, vários outros países que eu tenho conhecimento já que estão usando essa hashtag. Então não importa, né, mas estão fazendo esse projeto. E está sendo muito legal.
acompanhar isso, né? Porque daí eu sigo a hashtag, eu vejo o que o pessoal está publicando. Já fiz até 2 leituras aí de fotos no meu canal do YouTube. E foi muito bacana. Agora, isso começou a trazer as pessoas a olharem de volta, né, o trabalho. Né? Naquele momento onde tem muita gente pensando, poxa, não sei o que postar, nesse momento, tá tudo muito confuso, ficar postando os tipos de fotos de antes não faz sentido agora, né? Então tem pessoas que não veem sentido em publicar o seu trabalho agora. Eu acho que faz sentido publicar, esse é um momento para se publicar muito, né? Postar muito, manter o relacionamento com o seu cliente, tá todo mundo no celular, né? Mas esse acaba sendo um trabalho que, além de fazer total sentido porque eu estou fazendo, ele me reconecta com minha audiência, ele me reconecta com o meu cliente, com o meu futuro cliente, e ele mantém o meu feed do Instagram, por exemplo, ativo, que é onde eu estou publicando esse projeto. Então, eu tô com uma movimentação dentro do meu Instagram fora do normal, né? E eu motivado a publicar todo dia, a me comunicar com as pessoas todo dia. Isso certamente vai trazer um retorno para mim, e já está trazendo, né? Das pessoas olharem, né? Eu estar mais perto dessa minha audiência. Eu tenho uma aluna que está usando esse projeto, ela já foi entrevistada aí por uma revista com esse projeto que ela fez, né? Hoje, antes de gravar essa aula, algumas horas atrás, eu fui entrevistado pela revista Veja, né, que é bem conhecida aqui no Brasil, exatamente sobre este projeto. Então, eu já tive uma aluna que foi já talvez umas 2 semanas, logo no comecinho do projeto dela, ela já tinha sido entrevistada por uma revista. Eu fui hoje. Então veja a quantidade de coisas, né? Nem foi pensando nada disso. Né? Foi pensando simplesmente, quero manter minha mente sã. Mas olha como um projeto que você faz com algo do coração, sem pensar nos outros, no sentido de quero agradar os outros, sem pensar no financeiro, sem pensar em vender, pensando em algo que você gosta, isso te leva para... Isso acaba se espalhando de uma forma tão bonita que tudo isso volta para você de diversas formas. Né? Então, essa é uma forma de você, do fotógrafo que está num projeto como esse, tá em contato com o seu cliente. Né? Se você não quer fazer esse tipo de trabalho, que seja outro, né? Que seja outro tipo de trabalho, mas que você possa mostrar para o seu cliente também. Eu, por muitas vezes, quando eu recebia cliente, principalmente na época que eu fazia muitos casamentos, meus clientes eles se interessavam por olhar os meus projetos pessoais, sabe? E aquele projeto pessoal encantava esses clientes de uma forma, falava, cara, isso daqui é arte, isso daqui é legal, isso daqui eu gosto, e me colocava como um fotógrafo diferenciado, que não é que só faz aquilo, né? Aquelas fotos de casamento que eles também gostaram, mas tem um outro trabalho, e aquilo faz com que eles se identifiquem também comigo. Então veja que uma coisa puxa a outra, como isso é importante, né, para todos nós, para você se desenvolver como fotógrafo, e isso acaba puxando para o comercial, que é aquilo que nos mantém, que a gente tem que trabalhar. Eu tenho que vender a minha fotografia. E se eu tiver que agradar o meu cliente, fazer exatamente o que ele gosta, e não é necessariamente aquilo que eu gostaria de vender, eu vou fazer. Por quê? Isso se chama trabalho. Isso se chama compromisso. Alguém está me pagando como um profissional para ir lá e fazer aquela fotografia. E eu não sou artista estrelinha que vou falar, olha, eu não faço isso. Eu faço. Você quer que eu faça que tipo de foto? Eu vou lá e faço. Eu tô ali como prestador de serviço. Né? Estou usando e imprimindo a minha arte ali, aquilo que eu acredito? Estou. Mas algumas vezes vai acontecer deles pedirem outras coisas que não faz parte daquilo que eu gostaria de fazer. E eu vou fazer. Né? Você deve fazer também. Só que nesse meio tempo, a gente coloca um pouco da nossa arte. Mas existe um outro lugar que você pode colocar a sua arte,
a sua impressão, a sua expressão do mundo, da sua felicidade, da sua dor, da sua forma como você vê o mundo no seu trabalho. Eu tenho um exemplo muito legal de uma seguidora que me mandou assim: Renato, eu moro com meu pai, como que eu faço? Aí eu falei assim: fotografa você e seu pai, essa é a sua rotina. Tô falando do momento do quarentena, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando, né? Porque o meu trabalho é mais voltado para fotografia de família, né? Com filhos e tudo mais, o pessoal fica muito atrelado às crianças, a ter crianças. E aí me vem um exemplo mais incrível ainda, que é a Vilma Damasceno, que é uma aluna minha e membro da minha comunidade Fotógrafo de Sucesso, aonde ela falou o seguinte: Renato, eu vou fotografar o meu cotidiano. E ela mora sozinha e não tem filhos. Então, assim, eu achei demais, né? Eu fiz até um repost outro dia nos stories do meu Instagram, do trabalho dela, porque eu falei assim, pessoas assim me inspiram. Porque ela poderia dar todas as desculpas do mundo para não fazer um projeto como esse, né? Porque não é fácil você fotografar sozinho, né? Você vai lá, coloca a câmera, configura, volta, vê se dá certo, se não dá. É difícil. E ela fez. E tá ficando incrível. Então, assim, o que eu quero que você entenda é que você não precisa viajar para o Tibete, para a África, para fazer um projeto pessoal, né? O seu projeto pessoal pode ser na sua vizinhança, com alguém especial ou diferente, interessante que você conheceu, alguma coisa que aconteça aí no seu bairro. O seu projeto pessoal pode ser dentro da sua casa, né? Pode ser a janela, a janela que você, a visão que você tem da quarentena. A Carolina Pires, que é uma grande amiga minha, tá aqui também com aula aqui no At Home. Sugiro, inclusive, que você assista a aula dela, porque a Carol ela é incrível. Ela fez um vídeo, né, junto com o Rafael Karelinski, que também está com uma aula aqui, eu recomendo que você assista, que eles fizeram juntos esse vídeo e tem vários takes que ela está fazendo com o tripé lá da vista da janela dela. Então, assim, é um projeto, né? Então, assim, a gente precisa se expressar, não somente trabalhar como fotógrafo, mas se expressar como fotógrafo, né? Eu vou mostrar uma geral, você já viu no início. Aqui estão algumas das fotos, né, que eu fiz. A gente está no 37º dia e a gente tem aí basicamente 101 fotos, acho que um pouquinho menos, porque eu não usei todas as fotos, né? A gente tem desde fotos repetidas, não, de momentos parecidos, mas que eu acabei usando, né? Tem dias que eu fotografei e eu acabei publicando mais fotos. Tem algumas fotos aqui que acabaram não entrando. E basicamente eu estou fotografando não o tempo todo, mas existem momentos especiais que eu paro para fotografar. Então, por exemplo, esse daqui foi um dia que nós estávamos juntos, né, fotografando, assistindo um filme no sofá em casa. E uma coisa que eu gosto muito, né, é de registrar momentos que têm significados para nós. Isso daqui são momentos, né? Tá o Zig, Thaís, a Mônica, eu. Para você ver um pouquinho da configuração que eu usei, ó, ISO 12800, fotografando com uma X Pro 2 todo esse projeto, né? Abertura 2.5, velocidade 1/15, né? Tem bastante grão aqui no preto e branco. O grão faz parte da minha estética, né, da minha fotografia. Eu gosto do grão, tanto que na pós-produção eu coloco mais grão do que já tem, apesar de estar no 12800 tem mais grão ainda do que teria. Então eu gosto dessa estética. E aqui, toda vez que a gente tá num projeto pessoal, né, você tem essa oportunidade de expressar, fazer do jeito que você gosta. E isso faz com que o seu cliente comece a se acostumar com essa linguagem, com esse visual, né? E você atraia também os clientes certos, para aqueles que gostam das mesmas coisas que você gosta, né? Então, isso foi tudo no mesmo dia. Isso daqui sou eu fotografando eu mesmo. Eu viro a câmera e fotografo. A Fuji tem uma vantagem, né?
Aqui é o Zig e aqui é o Joãozinho, que é o nosso aspirador de pó, e a gente chama ele de Joãozinho. E esse daqui foi a Isa fotografando, foi a primeira vez que ela se interessou por fotografia, né? E esse daqui eu acabei indo para o interior de São Paulo e a gente saiu aí, ficou uma semana fora lá na casa da minha mãe, e aí deu para fazer algumas fotos do momento que tava todo mundo tirando o bolor em casa, né? Mas basicamente é isso, isso daqui é algo que se conecta comigo. Você não necessariamente precisa fazer isso, exatamente fotografar aí a sua rotina, a sua casa, mas faça um projeto. Pense num projeto. Nada muito complexo. Não precisa ir para a África, não precisa ir para o Tibete para fazer um projeto especial. Você pode fazer dentro da sua casa, né? Pense em coisas simples, né? E que tenham um significado para você. E expresse isso, compartilhe isso nas suas redes, não guarde isso só para você, porque isso você vai se surpreender, né? Ah, Renato, não quero poluir o meu feed não tem nada a ver, porque de repente você faz newborn e lá só tem foto de newborn, aí não tem nada a ver entrar uma foto como essa, preto e branco, cheia de grão, e meus clientes não vão entender. Concordo com você, né? Mas você pode usar o seu Stories para fazer isso. Você não precisa estar lá no feed. Use o Stories, coloca num destaque, projeto pessoal XPTO, né? Cria uma capa bonitinha e começa a colocar, ó, isso daqui é o meu projeto, esse daqui é o meu trabalho, fotografo newborn, mas esse daqui é o meu projeto onde eu me expresso. Grava um vídeo, explica um pouquinho, deixa só no Stories, lá no destaques, tem várias formas da gente trabalhar isso, né? Dentro do seu próprio site, ó, eu faço newborn, mas aqui eu tenho meus projetos pessoais, é algo diferente, coloca lá. Você pode se surpreender, tá? Com o que vai vir. E antes de mais nada, faça isso para você. Não faça isso para os outros. Não pense, né? Não se preocupe em divulgar isso. Se preocupe em fazer algo que tenha um significado para você. Se tiver um significado para você, se você fizer algo genuíno, verdadeiro, que você sinta e você colocar a sua expressão dentro da arte, essa vai ser uma fotografia verdadeira. E a fotografia verdadeira, ela toca os outros, né? Então, o meu desejo aqui é que você possa ser um fotógrafo, uma fotógrafa mais verdadeira. Você possa expressar aquilo que você gostaria para o mundo dentro dos seus projetos e compartilhe isso com todos nós. Eu vou querer ver, me marca, me manda uma mensagem lá no Instagram e fala: Renato, eu tô fazendo, queria que você visse o meu projeto aqui. Eu vou ficar muito feliz de receber essa mensagem e acompanhar seu projeto. E lembra que eu falei lá no começo dessa aula? Eu quero muito que você esteja lá no Ed Brasil, no final da minha palestra, ou mesmo se não estiver na minha palestra, mas estiver encontrando ali no corredor, fala: Renato, assisti a sua aula lá at home. E aquilo fez sentido para mim. E agora eu coloquei em prática. E eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ficar feliz e eu acho que o papel dessa aula vai ter se cumprido, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha feito muito sentido para você. Me acompanhe aí, caso você não me acompanhe ainda, no Instagram, Renato de Paula, né, com Demudo. E no meu canal do YouTube também, eu tô sempre, toda semana, dando uma aula ao vivo, um conteúdo gratuito para fotógrafos. Beijo grande para você e a gente se vê no Ed Brasil presencialmente e aonde a gente vai poder dar um abraço de verdade.